A neblina cobre o planalto, um manto úmido e pesado que abraça a vastidão, sufocando a luz pálida da madrugada. O frio, afiado como uma lâmina, corta a pele exposta dos homens que avançam. Eles caminham em um silêncio quase reverente, quebrado apenas pelo ranger das folhas secas sob os pés e o sussurro distante do vento na folhagem densa. A trilha, uma cicatriz estreita e difícil, foi aberta a custo de suor e sangue na mata fechada. Atrás deles, o litoral agora é apenas uma memória distante, o eco de um mundo conhecido, de portos movimentados e cidades vibrantes. À frente, a paisagem se desdobra em um tapete infindável de floresta virgem, rios caudalosos que serpenteiam como veias na terra, e no horizonte impreciso, uma colina isolada, coberta por um verde escuro e impenetrável. Aqui, o tempo parece ter congelado. Não há sinais de riqueza reluzente, nem o burburinho de cidades estabelecidas. A terra é úmida, pesada, quase sem valor aparente. A madeira bruta se eleva em torres silenciosas, testemunhas indiferentes de um desígnio incerto. Mas é neste vazio hostil, neste descampado de promessas não ditas, que ele se detém. Não há dúvida, não há hesitação. Os instrumentos rústicos são desenterrados, as mãos calejadas começam a trabalhar. Aos poucos, com uma teimosia quase mística, um pequeno colégio de barro e taipa começa a erguer-se do solo, um embrião frágil de civilização no meio da selva inóspita. É assim, quase sem o olhar do mundo, sem o registro dos cronistas da corte, que um lugar absolutamente improvável toma forma. Uma minúscula mancha na imensidão verde. Mas a questão se impõe, um enigma que ressoa através dos séculos. Como uma vila tão pobre, tão esquecida, tão desprovida de tudo, conseguiria não apenas sobreviver, mas se transformar no nervo central de um território inteiro, um ponto de inflexão para um novo continente? É 25 de janeiro de 1554. O calendário marca a data, mas a natureza ignora. Nesta terra inóspita, longe dos salões de Lisboa e das preocupações da coroa, homens determinados, jesuítas de fé inabalável como Manuel da Nóbrega e o jovem e incansável José de Anchieta, cravam suas estacas. Não para fundar uma opulenta capital, nem para erguer um entreposto comercial que sangrasse a riqueza do Novo Mundo. O que nasce ali é o Colégio de São Paulo de Piratininga, concebido como um centro de catequese, um farol de ensino e, de forma surpreendente para a época, um espaço de convivência, de encontro, entre os recém-chegados europeus e os povos indígenas que habitam estas terras há milênios. Um gesto simples, quase insignificante aos olhos da metrópole, mas que, na verdade, planta a semente de algo muito, muito maior. Neste período primordial da colonização, o verdadeiro poder, a riqueza tangível, residem incontestavelmente no litoral. Salvador, com suas igrejas douradas e seus engenhos de açúcar, pulsa com a opulência da coroa portuguesa. É ali que o dinheiro flui, que as decisões são tomadas, que a atenção de Lisboa se concentra. Comparada a essa grandiosidade, a pequena e incipiente São Paulo mal existe no mapa mental dos poderosos. É pequena demais, uma aldeia de barro perdida entre serras, distante demais para merecer qualquer tipo de consideração. Um mero posto avançado, um experimento missionário à beira do esquecimento. Mas é justamente nessa condição de aparente irrelevância, nessa negligência abençoada, que a vila desenvolve sua maior e mais rara qualidade, a resistência. A vida em Piratininga não oferece luxos, não permite fraquezas. Ela exige adaptação, uma flexibilidade implacável, uma luta diária pela sobrevivência contra uma natureza selvagem e indiferente. As casas são de taipa, erguidas com o que a terra oferece. As ruas são meros caminhos de terra batida, enlameados pela chuva, empoeirados pelo sol. As colheitas são incertas, a fome uma ameaça constante. A economia, se é que se pode chamar assim, gira em torno da subsistência, da troca, da pura persistência. E é nesse cadinho de privações que a relação com os povos indígenas se torna não apenas uma necessidade, mas um pilar fundamental. Eles moldam os costumes dos colonos, revelam os caminhos secretos da mata, ensinam as formas de viver e prosperar, ou no mínimo de sobreviver, neste território implacável.
É dessa realidade austera, dessa forja de provações e aprendizados brutais, que surge uma nova casta de homens, os bandeirantes. Filhos legítimos de Piratininga, forjados na dureza do interior desconhecido. Não são homens de salão nem de comércio fácil. São desbravadores, caçadores, com uma sede insaciável por desvendar o que está além do horizonte. Partindo de São Paulo, eles se lançam em expedições audaciosas, avançando por rios traiçoeiros e matas fechadas, atravessando territórios imensos, desconhecidos até então, em busca de mão de obra indígena para suas lavouras e engenhos, na esperança febril de metais preciosos que pudessem mudar suas vidas, e na eterna fome por novas terras, por mais espaço, por mais futuro. Essas expedições, brutais em seus métodos e implacáveis em sua determinação, realizam o impensável. Elas expandem drasticamente os limites da colônia portuguesa, empurrando as fronteiras muito além do que qualquer tratado, qualquer mapa, qualquer decreto da coroa jamais ousou prever. O que era um limite teórico, imposto por acordos distantes, é rasgado pela vontade e pela persistência desses homens. O território português na América se expande, palmo a palmo, milha a milha, à custa do suor, do sangue e da vida de povos inteiros. Então, quando o final do século XVII se aproxima, trazendo consigo o estrondo dourado de uma descoberta que mudaria para sempre a face da colônia, o ouro em Minas Gerais, as trilhas abertas por esses bandeirantes, os caminhos antes árduos e perigosos, tornam-se rotas vitais, veias pulsantes de um novo império. O metal amarelo, brilhante e sedutor, transforma os trilhos esquecidos em artérias indispensáveis. De repente, a vila isolada, o posto avançado negligenciado, não é mais um fim em si. Ela se transforma em uma passagem obrigatória, uma ligação crucial entre o litoral, onde os navios aguardam, e o interior, onde a riqueza brota do solo. Tropas, mercadorias preciosas e uma enxurrada de pessoas, aventureiros, colonos, escravizados, comerciantes, passam a cruzar por São Paulo. O que era um ponto perdido na vastidão é agora um nó estratégico, um gargalo vital. E assim, lentamente, sem o brilho imediato do ouro de Minas, sem a opulência dos engenhos do Nordeste, sem a grandiosidade dos grandes palácios de pedra e cal, São Paulo se transforma. Ela cresce, não por um plano mestre ou por um decreto real, mas por uma lógica implacável da geografia e da história, tornando-se algo muito maior, muito mais fundamental do que seus humildes fundadores jamais poderiam ter imaginado. Ao fim do século XVIII, ainda é uma cidade simples em sua arquitetura, desprovida de grandes monumentos que contassem sua glória. Mas sua simplicidade é apenas uma fachada. Por trás dela, São Paulo já se tornou indispensável. É o coração que bombeia a vida e o comércio para o interior do país. É a sentinela que guarda as portas de um novo império. A história, com sua ironia silenciosa, muitas vezes escolhe nascer em lugares esquecidos, em começos humildes, longe dos holofotes e dos grandes palcos do poder. E talvez, apenas talvez, compreender esses inícios silenciosos, essas raízes profundas fincadas na neblina e no barro, seja a única maneira de realmente entender o mundo complexo e interconectado em que vivemos hoje, onde o passado, mesmo o mais distante, molda o presente de formas que mal podemos conceber.